Deus. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 5, diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar parte dela, nos dê ouvidos para ouvir, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar-nos então esta manhã, e nós estamos então aqui no nosso estudo panorâmico do livro de Atos, e nós vamos hoje nos deparar com o capítulo 13. E o tema principal do capítulo 13 vai ser a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária. E é a partir daqui que o livro de Atos começa a focalizar, se concentrar mais e mais na igreja que estava em Antioquia. E essa igreja, ela crescia mais e mais influência. E a igreja em Jerusalém, apesar de ser maior, apesar de ser a primeira igreja, ela começa a diminuir, pelo menos no livro de Atos, não diminuir fisicamente, ela diminuiu um bocado, porque muitas das pessoas saíram devido à perseguição, então as pessoas se espalharam, então numericamente ela diminuiu, mas ela continuava uma igreja grande e provavelmente maior do que a igreja de Antioquia. Mas em termos de influência, em termos de foco no livro de Atos, a atenção passa para a igreja em Antioquia. E a igreja de Antioquia era uma das melhores igrejas do Novo Testamento. Nós temos várias igrejas que nós lemos também isso a partir das epístolas que Paulo principalmente escreveu. Então nós temos Coríntio, Éfeso, Colossenses e tal, Colosso, né, a cidade. E a de Antioquia era uma cidade que tinha uma igreja muito influente e uma das melhores, digamos assim, no Novo Testamento. E foi essa igreja que enviou os primeiros missionários. Como nós vemos aqui, foi a primeira igreja que organizou e enviou os primeiros missionários à primeira viagem missionária. Eles estavam, de fato, obedecendo Atos, capítulo 1, versículo 8, que mandavam levar o evangelho até os confins da terra. Até os confins da terra. E os que saíram de Jerusalém, porque esse espalhamento nós vimos semana passada, ou foi a outra semana, quando começaram outras igrejas, inclusive Antioquia começou assim, as pessoas foram começadas por pessoas que estavam na igreja de Jerusalém, e eles foram então dispersos pela perseguição, e eles foram. Agora, essas pessoas saíram da igreja de Jerusalém, começaram igrejas ao redor, mas eles não foram enviados. Veja bem, eles não foram especificamente comissionados ou enviados, simplesmente foram. Por quê? Porque estava havendo perseguição. E devido à perseguição, muitos deles saíram da cidade, e aonde que eles foram pregando o evangelho, e portanto foram abrindo novos trabalhos, novas igrejas, mas foi devido à perseguição que sobreveio. Não foi algo organizado, algo que foi, digamos assim, propositalmente enviado por eles. Então, vamos ver o que a gente pode aprender sobre esse assunto aqui, sobre a primeira viagem missionária. A primeira coisa que nós precisamos ver sobre a primeira viagem missionária, ou qualquer obra missionária para esse motivo, é o chamado. É o chamado. Você fala assim, mas pastor, onde é que está o chamado das pessoas que saíram da igreja de Jerusalém? Afinal de contas, acabamos de ver que as primeiras igrejas ao redor de Jerusalém foram iniciadas por pessoas que saíram da igreja de Jerusalém. Onde é que está o chamado deles? Bom, o chamado deles está lá em Atos 1, versículo 8. Jesus deu o chamado. Ele falou, ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então ali já tinha um chamado, já tinha ordem, porque aquelas pessoas que Jesus falou aqui eram quem? Eram os apóstolos. E os apóstolos foram os primeiros membros, digamos assim, e os líderes da igreja em Jerusalém. Então já havia tido um chamado, já havia tido a vontade, claro, especificamente dada para aquela igreja em Jerusalém. O problema é que eles não estavam em obediência nessa área, então Deus permitiu perseguição para que eles fossem espalhados e dispersos. E nós já vimos isso quando estudamos o capítulo que fala sobre isso, que muitas vezes Deus permite perseguição para dar um puxão de orelha ou um chute no traseiro da gente para a gente fazer o que Ele quer que a gente faça.
E é bom a gente fazer o quê? É bom a gente ficar esperto e não deixar a coisa chegar a isso. Mas em Antioquia não havia tido um tal chamado especificamente para aquelas pessoas. É claro que Atos 1:8 serve não somente para as pessoas que integraram os principiantes membros da igreja de Jerusalém, mas nos inclui também, é lógico, é claro. Mas aqui nós vimos um chamado mais específico, que a gente vê no versículo 2, sobre o chamado. E servindo eles ao Senhor, diz o versículo 2, e jejuando, disse quem? O Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Note aqui que houve o chamado. O que houve aqui foi a comunicação. O Espírito Santo foi claro, ele falou, olha, eu quero ele, eu quero ele. Apartai-vos, separar eles, santificar. A palavra santificar quer dizer apartar, quer dizer colocar de lado para um uso específico. Agora, note quando é que foi que esse chamado, que essa comunicação foi dada. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Eles estavam o quê? Servindo a Deus. Fica aqui uma dica. Você quer ouvir de Deus? Sirva. Quando você vê alguém que fala, porque Deus falou para mim, você ouviu de Deus? Vou ouvir de Deus. Não estou falando aqui nem não ouvir audivelmente, mas Deus vai falar ao meu e ao seu coração quando estamos o servindo. Aquela pessoa que está nem aí para Deus, aquela pessoa não vai ouvir de Deus. Aquela pessoa não vai receber um chamado, uma comunicação. Eu já dei esse exemplo antes, mas anos atrás tínhamos aqui era um jovem, era um homem já, casado, tal coisa aí. Ele veio para mim uma vez e disse que ele tinha um chamado para o ministério. Chamado para o ministério, ser pastor, ser missionário, aquela coisa toda, o que eu devia fazer. Eu falei, chamado foi um chamado, tive um chamado, foi um chamado. Eu falei, é o seguinte, irmão, você não vem para o culto toda semana. Você nunca vem para o culto mais que uma vez por semana, quando vem. Você vem em média uma vez cada 2 semanas e olha lá, chega atrasado. Então a sua média não está muito boa. Evangelizar, nunca vimos a sua cara da evangelização. Você não participa de reuniões extras, ou seja, você não está servindo a Deus. Eu não sei quanto a sua vida íntima, a sua vida pessoal com Deus. Claro que eu não sei, porque eu não sei da sua vida, você que sabe. Mas naquilo que eu posso ver, a coisa não está muito boa. Como é que Deus chamou você para ser o ministro do Evangelho se você mal vem para a igreja? Você não está ganhando almas, você não está evangelizando, você não está... Como é que funciona isso? Está aqui, ó. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com a gente quando nós estamos engajados na obra, servindo a Deus. Aí ele vai falar com você e vai dar o chamado específico. O chamado específico. Por que específico? Diga uma coisa, Deus só tem uma obra para Barnabé e para Saulo? Não. Deus tem vontade para todo mundo. A vontade geral de Deus é para todo mundo. Aqui estamos falando sobre a vontade específica para Deus. Aquele algo específico. Não geral, específico. Deus vai chamar você para o específico dentro da vontade geral dele. Ou seja, você anda dentro da vontade geral dele, servindo a Deus, fazendo o que ele está fazendo, e dentro daquela vontade geral, Deus vai chamar, vai falar com você o específico, como fez aqui. Barnabé e Saulo já estavam servindo a eles. Nós sabemos disso porque no versículo 1 fala, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé é um deles, é o primeiro a ser mencionado, e o último é quem? Saulo. Então eles já estavam na igreja servindo como profetas e doutores. Eles já estavam servindo Deus, e Deus falou, vocês já estão me servindo? Estão. Essa vontade geral pois bem, já que vocês estão dentro da vontade geral, eu vou chamar vocês para a obra específica. Apartar você para aquela coisa específica, que é para vocês dois só. Mas ouviram isso dentro do geral. Você já não está andando dentro do geral. Faltando o culto, não evangeliza, não dizima, não lê a Bíblia, não ora. Você não está fazendo nada disso. Você está fazendo aquilo que Deus quer que todo mundo faça, Deus não vai mostrar para você, Deus não vai falar com você no específico. E muito crente passa a vida inteira sem nunca saber qual era aquela algo específica, algo especial e peculiar que Deus tinha para eles. Sabe por quê? Porque não estão andando no geral. Não estão andando naquilo que Deus quer que a gente ande. Então, foi chamado, estavam servindo a Deus. Essa palavra jejuando não quer dizer necessariamente que você tem que estar jejuando para Deus falar com você. O que está dizendo é o seguinte, é que não faz mal fazer isso também, não estou dizendo que seria errado ou errado, não é. Mas esse jejuando, eu creio que foi colocado ali
para demonstrar como eles estavam fazendo a coisa de forma séria. Não eram servir a Deus assim, não, estavam sérios, estavam jejuando, estavam empenhados, empolgados, entusiasmados. Era o que eles faziam com afinco. E quando a gente serve a Deus com afinco, então Deus ele fala conosco, ele mostra, ele tem o chamado. Porque Deus tem o chamado para todo mundo. Agora, muita gente nunca fica sabendo qual é o chamado para a vida deles. Isso é muito triste, né? Porque um dia vão prestar conta disso. Mas, então nós temos a primeira coisa que vamos ver sobre a primeira viagem missionária. Aqui houve o chamado. E o chamado foi para os personagens, para as pessoas envolvidas. Então, o chamado, nós já vimos, os personagens são Barnabé e Saulo, o versículo 2 fala: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então Deus, através do Espírito Santo, chamou eles para uma obra específica. Tá? Muito bem. Saulo, quem é Saulo? Bom, Saulo é Paulo, depois foi conhecido como Paulo, mas o nome original dele era Saulo, nós sabemos sobre ele. O segundo personagem é Barnabé. Barnabé, ele era um homem de Deus, rendido a Deus, ele era rico, nós sabemos isso, porque ele vendeu uma propriedade que tinha e deu na igreja, então tinha propriedade, ele tinha uma certa posse, digamos assim, era rico, generoso. Ele acolheu a Paulo, Paulo, ele o acolheu, quando ninguém queria acolher, Barnabé acolheu. Barnabé acolheu, e quando muitos estavam rejeitando ele, e ele foi um dos pastores e líderes da igreja em Antioquia, como nós lemos aqui, tanto que quando fez a listagem aqui, dos que estavam na igreja de Antioquia, no versículo 1, o primeiro a ser mencionado é quem? Barnabé. Então, provavelmente ele era o líder principal, digamos assim, era o pastor daquela igreja. O terceiro personagem que nós temos, além de Paulo e Barnabé, é João Marcos. João Marcos, ele acompanhou Paulo e Barnabé nessa primeira viagem, pelo menos a primeira parte dessa primeira viagem. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 12, no versículo 25, que fala assim: ele foi ajudante de Paulo e Barnabé. Mas o capítulo anterior, no versículo 25, fala assim: E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, esse é o mesmo João Marcos que nós lemos aqui no capítulo 13. Só que no meio da viagem, esse João Marcos, ele abandonou Barnabé e Paulo. Se você olhar no versículo 15, vamos dar um pulinho para frente, versículo 15, para a gente ver o que foi que houve. E no capítulo 15, versículo 37, fala assim: E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Isso é na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo. Ou seja, Barnabé queria levar, Paulo não queria levar. E aí falou, por que Paulo não queria levá-lo? Que não tomasse consigo aquele que, desde a Panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então, João Marcos, ele abandonou a primeira viagem missionária pela metade, não acompanhou Barnabé e Paulo falou, não vou levar ele, porque a outra vez que levamos ele nos abandonou e ficamos a desejar. E a confusão foi grande. Versículo 39 de Atos 15 fala: E tal contenda houve entre eles quem? Barnabé e Paulo, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então a coisa foi feia. Paulo falou, não levo. Barnabé falou, pois eu levo. Paulo falou, então leve você que eu não vou. Pronto. Então, Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro lado com João Marcos. Mas João Marcos era esse personagem. E os outros personagens são os irmãos da igreja, aqueles que ficaram na igreja em Antioquia. Tá? Que isso é importante. Para que haja missionários, para que hajam viagens missionárias, é preciso que tenha aqueles que são chamados, enviados, e aqueles que vão. Não adianta só ir. Eu tive uma experiência em que eu não fui chamado nem enviado, eu simplesmente fui. Foi um episódio na Espanha, quando eu era recém-nascido de novo, minha irmã Simone, a gente foi. Não fomos chamados, eu não tive nenhum chamado para ir para a Espanha. Igreja nenhuma me enviou, mas eu falei, quem precisa de chamado ou ser enviado? Lá vou eu. Eu era novo na fé, não sabia de nada. E lá fomos nós para a Espanha. Autodenominados missionários, auto-enviados, auto-chamados, fomos embora para a Espanha. Foi um desastre. Do ponto de vista de viagem missionária, foi um desastre.
Eu adorei o tempo que eu passei lá, adorei a Espanha, foi muito bom, aprendi muita coisa e eu fui uma bênção em várias áreas com aquelas pessoas, o que eu espero. Mas a verdade é que, em termos de viagens missionárias, não foi um desastre. Por quê? Porque não fomos chamados, não fomos enviados, a gente simplesmente foi. Então não é só ir. Tem que haver o chamado. Tem que haver o enviado, como tem aqui, nós estamos vendo aqui. Não é só ir e pronto. Tá? E é importante ter. E hoje eu sou chamado, hoje eu sou enviado e hoje eu estou aqui, mas existem todo um grupo grande de igrejas que está nos apoiando financeiramente, materialmente, com oração, espiritualmente. Ou seja, existe o enviado, existe o chamado. São dois lados. Assim como nós temos os nossos missionários aqui, que nós ajudamos a enviar, não somos exclusivamente nossos missionários, mas nós contribuímos financeiramente, materialmente, em orações, espiritualmente, mas é preciso que haja igrejas que fiquem, irmãos que fiquem, para que outros irmãos vão. Não pode só ficar, tem que ficar, mas alguns vão. Tá? E Deus chama uns para ficar, e Deus chama uns para ir, mas todo mundo tem um chamado. E se Deus chamou você para ficar, fique. Não há nada de segunda classe em ficar. Se Deus chamou você para ficar, então fique. Se Deus chamou você para você ir, então vá. Agora, entre o chamado, o enviado e o ir, tem o preparo que nós temos que fazer. Mas, então, temos irmãos aqui da igreja. Então, nós vimos o chamado que houve, né? Claro, nós vimos aqui os personagens, e vemos aqui o que precisava acontecer, as tarefas, o que precisava ser feito. Então, as pessoas que iam e as que ficavam tinham os seus deveres. Né? Os que ficam podem ajudar, como eu acabei de falar, os missionários de várias formas, encorajando-os, sustentando-os e sim participando. Nós temos uma participação direta e a igreja, tanto a igreja corporativamente e individualmente como membros, nós recebemos bênçãos de Deus e galardão de Deus pela obra que participamos. O irmão Guaraci lá em Boquim, Sergipe, o irmão Aguinaldo lá nas prisões de São Paulo, o irmão Juan lá na Igreja Batista Independente de São Paulo, também em São Paulo, o nosso missionário lá nas Filipinas, o irmão Pérez, todas essas pessoas nós temos uma participação direta em que nós recebemos galardão e bênçãos também. Nós somos participantes, nós temos a oportunidade de participar. Tá? Agora, não assim, eu venho para a igreja, então, não, você tem que participar, você ora por eles, você contribui para o nosso projeto, nosso plano de promessa de fé, em que nós damos especificamente para missões, porque assim você participa. Né? Você fala, bom, vou para a igreja toda semana, então estou participando. Não, você tem que estar orando, você tem que estar participando, dando também, para que a obra possa continuar. É assim que a igreja está aqui, a igreja começou aqui, e é assim que outras igrejas devem também começar. Os que ficam devem participar. Vamos ver aqui então o trabalho dos missionários. Como nós já vimos, eles foram enviados, tá? E note como foi esse chamado, como é que funciona esse chamado que eu falei, que não houve quando eu e a irmã Simone fomos para a Espanha, mas no versículo 1 ao 4 ele explica isso. O chamado foi feito pela igreja local. Pela igreja local. Não é uma junta missionária, não é um comitê de blá 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 blá, não, é a igreja local. Deus trabalha através de igrejas locais. Deus não trabalha através de juntas missionárias, não trabalha através de editoras. Deus pode usar essas organizações, sim, mas Deus trabalha através de igrejas locais. Então, foi feito pela igreja local, foi dirigida pelo Espírito Santo, como nós vimos no versículo 4, que o Espírito Santo chamou eles, disse, e eles foram chamados especificamente por Deus através do Espírito Santo, a gente vê isso no versículo 2. Tá? Então nós temos o enviado, o poder com que foram chamados, ou seja, a autoridade que foram chamados. Note que Paulo, logo no início, já tinha o poder do Espírito Santo. Olha no versículo 9, deixa isso bastante evidente, que o Espírito Santo já estava trabalhando, ou seja, como eu falei, Deus já chama quem está andando dentro da vontade geral dele. Deus não vai chamar um desocupado que não vai para a igreja, não vai evangelizar, não faz nada, não atua em nada. Não, Deus vai chamar ele. Não, Deus vai chamar alguém que já está sendo usado, já está empoderado com o poder do Espírito Santo. E aí houve, nesse capítulo, é que a gente vê que foi de Saulo, mudou para Paulo. No começo do capítulo é chamado Saulo para cá, Saulo para lá. Já no final, agora, ele é adereçado como sendo Paulo. Tá? Então, é impossível fazer a obra de Deus, tanto geral quanto específico, sem o poder do Espírito Santo. Agora, note que interessante, assim que veio o chamado, assim que veio
o empoderamento, digamos assim, veio também o quê? Oposição. Oposição. Vamos ver um pouquinho mais adiante no livro de Atos, no versículo 3 diante. Quando você está fazendo a obra de Deus, quando você está respondendo o chamado de Deus, uma coisa você pode contar com oposição. Ah, pastor, eu pensei que quando eu fizer a vontade de Deus ia ser um mar de rosa, tudo, as portas todas iam se abrir e tudo ia ser maravilhoso. Nem sempre tem tudo. Haverá oposição. De quem? Bom, a oposição vai vir do diabo. Agora, como é um grande covarde, enganador, disfarçador, ele nunca aparece pessoalmente, ele sempre manda alguém no lugar dele. Então ele vai influenciar alguém, ele vai levantar os seus agentes e obreiros para ir na frente, mas quem está por detrás é ele. Você quer fazer a vontade de Deus, o diabo vai levantar opositores para você. Olha aqui o versículo 6. E havendo atravessado o versículo 6 ao 13, não vamos ler todo, mas do 6 ao 13, mostra aqui a oposição satânica por um tal de Elimas, o encantador. Esse Elimas, o encantador, não quer dizer que ele era uma pessoa encantadora, maravilhosa e simpática, não. Ele era um mago, era um bruxo. Tá? Encantador não tinha nada nele. Ele era um bruxo. Olha o que fala aqui no versículo 6 de Atos 13. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Então encontraram aqui um mágico, um falso profeta, que começou a se opor a ele. Olha o versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Ou seja, o evangelho, a verdade, chegou até o procônsul, mas esse tal de Elimas, ele queria afastar, ele queria parar com isso. Por quê? Bom, se o procônsul se converte, olha a influência que o evangelho vai ter. Né? Deus pode usar alguém numa posição dessa para facilitar, e o diabo pode usar uma pessoa numa posição dessa para dificultar. Então o diabo queria se opor, e ele de fato se opôs. Houve uma posição satânica. Quando você começa a querer fazer a vontade de Deus, vai haver oposição. Não, o diabo não vai aparecer para você com um garfo, rabinho, 2 chifres na cabeça. Mas ele vai mandar um Elimas da vida. Ele vai mandar alguém para atrapalhar. Essa pessoa pode ser alguém que você não espera, pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um colega, mas alguém vai ser chamado pelo diabo para se opor a você. Pode ser um amigo, entre aspas, que de amigo, por isso que escolhe bem os amigos, que de amigo não tem nada, mas seu amigo quer influenciar você para o lado errado. Tá? Então tem muito cuidado, mas o diabo vai se levantar e vai mandar alguém no lugar dele para se opor. Olha no capítulo 44, capítulo 13, versículo 44, que a oposição também veio, não só de uma pessoa, como nós vimos aqui no versículo 6 e 8, mas pode vir através de várias pessoas, pode vir através de multidões. Olha o que fala aqui no 44. E no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então veja bem, quando você junta multidões, elas vieram ouvir o evangelho. Note que não foram as multidões que trouxeram oposições, mas quando você junta uma multidão, sabe o que vai vir? Vai vir oposição. Nesse caso, a oposição veio dos judeus. Então era uma multidãozinha, digamos, de judeus que estavam com o quê? Eles estavam com inveja. Por quê? Porque estão ouvindo Paulo. Ficaram com inveja. Por que não veio aqui a gente? Então eles ficaram com inveja daquela situação e começaram então a atacar. Agora, muito cuidado com isso. Tem muita igreja por aí que de igreja não tem nada, são antibíblicos, são anticristãs, e tem muita gente que segue, muita gente enganada, muita gente cega, que segue essas igrejas, e eles usam esse princípio. Eles falam, as pessoas estão com inveja de nós, porque nós temos templos em cada esquina, e nós somos cheios de grana, e nós somos influentes, temos canal de televisão, temos canal de rádio, nós estamos atacando justamente porque temos uma grande... Não é nada disso. Ter uma multidão não quer dizer muita coisa, porque a Bíblia fala que largo é o caminho que leva ao quê? Perdição. Tá? Então não é só questão, tem muita gente que dizer que é certo. Também não quer dizer que só que tem muita gente quer dizer que é errado. Tá? O tamanho da multidão não afeta a veracidade. Você pode ter uma pessoa, eu conheço igrejas que pregam a verdade, tem grandes multidões, eu conheço pseudo-igrejas que não pregam coisa nenhuma da Bíblia, só pregam blá blá blá, e estão aí cheio de gente. Não quer dizer que um está certo ou está errado, simplesmente pelo número de pessoas que estão indo lá. Você tem que ver o que eles estão pregando. Mas aqui, quando tem uma multidão, os inimigos vão se levantar.
Eles vão se levantar por causa de quê? Aqui fala, por causa de inveja. Né? Aí por causa de inveja, eles se levantaram e blasfemando e contradizendo o que Paulo estava dizendo. Ou seja, eles falam contra Deus. Blasfemaram. E falavam o que Paulo, ou seja, Paulo estava falando que era certo. Então, vamos ficar atentos a isso, porque quando você tem um resultado grande, vai atrair multidões, e essas multidões podem atrair inveja e a ira. Não só em termos de igreja, gente. Não só em termos de igreja. No mundo em geral, você começa a atrair muita atenção, você vai atrair também problemas. Então tem que ter muito cuidado. Bom, o que mais? Versículo 48. Nós temos outra fonte de oposição, que eram almas salvas. Opa, como é que é isso? Almas salvas trazem oposição? Trazem. Não as almas que foram salvas, mas olha o versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Veja que interessante. Várias coisas aqui interessantes. Número 1. Os gentios ouviram, se alegraram e foram salvos. Isso fez o quê? Isso fez com que muita gente ficasse com inveja deles também. Então, algumas pessoas, os judeus incitaram, provocaram algumas mulheres religiosas e honestas. Note o seguinte, quem foi que foi incitado, quem foi que foi provocado? Mulheres. Gente, nada contra mulheres, eu casei com uma inclusive, mas veja bem, não foram os homens que foram incitados a se levantarem, foram as mulheres, eram as mulheres religiosas e honestas. Eva era religiosa e honesta. Lembre-se disso, Eva não queria ser contra Deus, Eva, ao seguir a serpente, ela quer uma tentação de ser como Deus. A serpente falou, que Deus sabe que o dia que comeres o fruto dessa árvore, sereis como Deus, sabendo a diferença do bem e do mal. Sereis como Deus. Ela não queria ser contra Deus, ela queria ser como Deus. Então note, você vê esse movimento herege hoje em dia, esse movimento antibíblico que se espalha, em grande parte desses movimentos heréticos que existem, em grande parte, eu vou entregar a pergunta aqui, as líderes são o quê? São mulheres. Você pode ver. Porque nas igrejas geralmente tem mais mulher do que homem. Porque mulheres são mais facilmente incitadas. Tá aí é o exemplo. E o que acontece é isso, é que muitas vezes elas são recrutadas para o mal, para o erro. Não são pessoas más, são religiosas e honestas. Mas elas acabam sendo enganadas. Temos que ter cuidado com isso também. Não quer dizer que toda mulher é enganada, não, nada disso. Longe disso, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é interessante que fala aqui que eles foram, os judeus, foram as mulheres. Não foram os homens, foram as mulheres. Tá? E com isso eu estou dizendo que homens não podem ser enganados e recrutados para fazer o mal, que também não é verdade, muitos são. Tá? Mas está dizendo aqui isso. E quando você tem muita alma salva, vai levantar acusação. Muita gente diz, mas a alma toda salva, isso foi uma oraçãozinha que você fez. Gente, você conhece aqui o trabalho da igreja, uma coisa que nós somos totalmente contra é essa história de fazer uma oraçãozinha. Oraçãozinha não salva ninguém. Agora, se a pessoa ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho, acreditou no Evangelho e recebeu o Evangelho invocando o nome do Senhor, que acho mais de oraçãozinha você chama, mas invocando o nome do Senhor, então ele foi salvo. Tá? Então não é questão de chegar lá e coagir, pressionar alguém a repetir certas palavras que a pessoa vai ser salva. Claro, isso não é Evangelho, não é salvação. Agora, se a gente vai como a Bíblia manda, a gente prega como a Bíblia manda, a pessoa crê, ouve, entende e crê, e aceita, recebe através de invocar o nome do Senhor, a pessoa está salva. Mas é fácil demais. O Evangelho é fácil. Quem fez tudo foi Cristo na cruz. O oposto é pessoas que estão pregando, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e blá, bibi, começa a inventar coisa. Isso não é Evangelho. Mas quando você tem muita alma salva, vai vir a acusação. E muitas vezes a acusação vem nisso. Vocês não estão fazendo a obra direito. Vocês estão deixando a coisa muito fácil. Vocês estão nesse... Bom,
O problema é que pessoas que atacam quem assim faz, você pergunta, e você, quantas almas você levou para Cristo na última semana? Na última semana, ok, no último mês. Bom, no último ano, nos últimos 10 anos. Eu fui membro anos atrás. Não frequentei uma igreja, eu perguntei para alguém, por favor, você está aqui, você tem quantos anos? Eu tenho 20 anos, 20 anos é. Você está aqui há quanto tempo? Eu coloquei 20 anos, eu tenho 20 anos de idade, eu nasci nessa igreja. Eu falei, muito bom. É você mesmo que eu quero fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você viu ou ouviu falar de alguém ser salvo nesta igreja? Ou no culto, depois do culto, antes do culto, durante o culto, numa atividade fora da igreja, na evangelização? Eu falei, evangelização, o que é isso? Eu falei, pronto, eu respondi a pergunta. Qual foi a última vez que você ouviu de alguém ser salvo através do ministério, seja lá qual for, desta igreja, nos seus 20 anos de vida, nos 20 anos que você está membro desta igreja? Resposta foi, eu nunca vi ninguém ser salvo nessa igreja. Aham. Bom, são igrejas assim, que quando encontram uma igreja que leva dezenas e centenas e milhares de pessoas a Cristo, são elas que dizem, mas vocês estão fazendo errado. Não estou fazendo errado, mas é melhor fazer errado do que não fazer. É melhor tentar fazer alguma coisa do que simplesmente sentar nas mãos e não fazer nada. E ficar dizendo que não, porque não foi escolhido. Deus escolheu todo mundo para a salvação. Deus morreu para todos. Deus amou o mundo para todo aquele que nele crê. Então, quando você tem almas salvas, você vai atrair oposição. Você vai atrair oposição. Tenho tentado com isso. Rapidinho, os métodos que eles usaram para a gente encerrar aqui o rápido. Eles pregavam nas sinagogas, versículo 15 diz o quê? E eles saindo de Perge chegaram a Antioquia da Pisídia e entraram na sinagoga no dia de sábado e assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: meus irmãos, se tens alguma palavra de consolação para o povo, falai. Nem souberam que eles começaram a pregar o evangelho, pregar a Cristo, eles não gostaram muito, mas eram visitantes da igreja e deram palavra para Paulo e Barnabé. Mas eles foram para onde primeiro? Para as sinagogas. Era o modus operandi deles. Iam para uma cidade nova, sempre iam para a sinagoga primeiro. Isso lhes causava grandes problemas, muitas das vezes. Mas eles primeiro pregavam nas sinagogas. Eles também buscavam alcançar o maior número possível de pessoas. Olha o versículo 44. Atos 13, 44. E no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Eles foram para onde estava o povo. Ontem, de evangelizar, eu mencionei que a gente estava indo, passamos por um certo bairro aqui perto da igreja, e eu falei, há uns 12 anos estamos aqui na igreja. E dos 13 que ministramos nessa área. Esse bairro específico, aqui perto, nunca nós temos uma boa colheita, humanamente falando. A gente sempre aqui, a gente prega, mas somos mal recebidos, muita gente não está em casa, quem está em casa não quer saber, quem dá atenção não recebe Cristo. É uma coisa meio difícil, essa área. Aí nós fomos lá para o Vale das Pitangas, assim chamado. E lá, você vê, ontem eu falei com 8 pessoas a respeito de Cristo, e as 8 foram salvas. Agora, note que interessante, eu não bati em nenhuma porta. Foi todas pessoas que estavam na rua. Por quê? É assim de gente. Aleluia, glória a Deus. Mas por quê? Você está andando, é gente entrando, saindo, andando na rua, parado, na calçada, nas praças, jogando bola. Tem gente de tudo quanto é canto. Nós temos que ir para onde estão as pessoas. Seja na cadeia, seja na escola, seja no hospital, seja nas praças, nas ruas, seja nas casas, seja batendo nas portas. Né? Não interessa, o irmão João bateu numa porta, passou o tempo todinho falando com uma senhora lá, foi salva, né? Tem gente que você vai ganhar mais rápido, tem gente que vai demorar um pouquinho mais. E no caso dela, uma história interessante, teve nessas chuvas recentes, ela contando a história que 3 da manhã, veio com enxurrada, não morreu ninguém, graças a Deus, mas destruiu muita coisa. Era as águas e a lama entrando pela frente da casa e o povo saindo por trás da casa. Mas tem gente, então o irmão João bateu numa porta, eu não bati nenhuma, não sei se o irmão Manuel bateu alguma porta, mas tinha muita gente, a gente tem que ir aonde estão as pessoas, ir atrás das multidões, e não ficar chamando as pessoas para vir para a igreja. Nada de errado em chamar as pessoas para a igreja, vamos chamar todo mundo vir para a igreja, mas o nosso comando, a última vez que eu li a Bíblia, foi ide. Ide. Sim, devemos chamar as pessoas para a igreja, mas ide. Temos que ir. Aonde? Onde estão as multidões. E aqui eles juntaram, veio quase a cidade inteira ouvir a palavra de Deus. Então, o que acontecia? Que eles pregavam primeiro nas sinagogas,
Mas eles não ficavam só nas sinagogas, eles iam para onde estavam as multidões, buscavam juntar multidões, o maior número possível de pessoas. E o resultado era que a palavra se espalhava por toda aquela região. No versículo 49 de Atos 13 fala: e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Você acha, francamente falando, você acha que era só Paulo e Barnabé que espalhavam a palavra por toda aquela província? Não tem nem como. Sabe o que era aquilo? Eles pregavam para as pessoas e as pessoas saíam pregando. As pessoas saíam levando. Pessoas recém-salvas. Pastor, é que eu não vou evangelizar porque eu estou na igreja há pouco tempo, estou na igreja há 1 ano só, 6 meses. Gente, esse pessoal aqui foi salvo há dias. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer um curso, pastor? Não. Você sabe como ser salvo? Se você é salvo, você sabe como ser salvo. Se você é salvo, mas não sabe como você foi salvo, então eu pergunto, você é salvo? Então se você foi salvo e você sabe como ser salvo, então você está apto para sair pregando. Gente, quando, em junho de 91, quando eu fui salvo, dias depois da minha salvação, eu era o cabra mais chato que tinha na face da terra. Eu pregava evangelho para todo mundo. Minha família, meus colegas, todo mundo era só fraude em Cristo, era sem salvo. Eu não fiz curso nenhum, eu sabia como que eu fui salvo, pronto. Você sabe o suficiente, não tem que saber múltiplos textos, você não tem que saber profundas expressões teológicas. Você sabe ser salvo, se não foi salvo, sabe o evangelho? Bom, você já sabe. Claro, você não deve parar aí, você deve se aperfeiçoar e melhorar e aumentar o seu repertório de textos bíblicos e tal e coisa, mas o básico você já sabe. Quem espalhou a palavra do Senhor por toda aquela província, quem divulgou aquilo, não foi só Saulo e Barnabé, não, gente. Havia todo um exército de formiguinhas salvas que saíram pregando o evangelho para tudo quanto é canto, espalhando e divulgando a palavra. Então na igreja, não é para ter um grupo de pessoas que está evangelizando, é para todo mundo estar envolvido de uma forma ou de outra evangelizando. Ou você vai nas portas, vai nas praças, faz visitação, escolas, cavernas, todo mundo deveria estar envolvido em divulgar a palavra do Senhor de alguma forma. Divulgar a palavra do Senhor não é um dom, é um chamado. E é um chamado, como eu estava falando agora há pouco, é um chamado geral. Não, isso é coisa do pastor. É negativo. Eu sou pastor e eu faço, mas eu não faço porque eu sou pastor, eu faço porque eu sou crente. E eu sempre fiz isso anos antes de eu ser pastor. Tá? Então todo mundo tem que estar envolvido em alguma forma. Eu não gosto que eu tenho porta. Então vai nas praças, vai nas escolas, vai na cadeia, vai nos hospitais, vai nos campos, vai nos terrenos vazios que tem por aí jogando bola. Vá. Não fique só um dia eu vou, não sei, não tem dessa. Todo mundo, não interessa a idade, quanto tempo você foi salvo, não interessa nada disso. Temos que ir para divulgar por toda aquela província. Isso é bom dizer que a palavra de Deus foi divulgada por toda a Maceió. Isso vai acontecer, mas não vai ser porque tem 12 ou meia dúzia que fazem, não. É quando todo mundo estiver fazendo. E olha aqui, para terminar no 52, Atos 3 e 32. Veja que interessante. Apesar de tudo isso, havia o quê? Havia alegria entre os crentes. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Se eu olhar direitinho o contexto do versículo 52, estava havendo oposição. Eles estavam tendo oposição e mesmo assim havia alegria. Havia alegria, porque eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo é o que, segundo Gálatas 5? Gozo. Gozo é o quê? É alegria. Um dos frutos do Espírito Santo é alegria, é gozo, é paz. E eles estavam cheios do Espírito Santo. E se você está cheio do Espírito Santo, você automaticamente vai estar cheio de gozo e paz. Mesmo com oposição, mesmo com problemas, mesmo com tudo isso, você vai ter gozo, você vai ter paz, você vai ter alegria. Porque você está cheio do Espírito Santo. Então, para resumir aqui, a primeira viagem missionária foi essa. Todo mundo, todo crente tem um papel em viagens missionárias. Ou a gente vai ou a gente fica. Tanto quem vai quanto quem fica tem suas tarefas, tanto quem vai quanto quem fica tem suas responsabilidades, tanto quem vai quanto fica tem um chamado específico de Deus.
e devem estar empolgados, quer vamos, quer ficamos. Nós temos o que fazer na obra do Senhor. Amém? E vamos orar.